Você sabe como funcionam os recursos especial e extraordinário repetitivos? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido para se inscrever no meu canal e lembre-se de ativar o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Na Pílula Jurídica de hoje, vamos conversar sobre os recursos especial e extraordinário repetitivos. Os recursos especial e extraordinário repetitivos não são uma modalidade distinta de recursos. São, na verdade, uma técnica utilizada para se estabelecer um precedente a respeito de uma matéria de direito que está sendo identificada como tratada em vários recursos, ou recursos especiais ou recursos extraordinários. Diante dessa multiplicidade de recursos tratando de uma mesma matéria de direito, o relator do processo, ou no STJ ou no STF, seleciona alguns recursos que vão ser os chamados representativos da controvérsia, e então levará esses recursos a julgamento, sobrestando os demais recursos. Qual é a natureza jurídica dos recursos especial e extraordinário repetitivos? A natureza jurídica é de causa ou caso piloto. O que isso significa? Significa que o Tribunal Superior ele vai se debruçar sobre um caso concreto, mas dentro desse caso concreto ele vai analisar aquela situação jurídica que se repete em vários recursos. Então, no julgamento que vai gerar o precedente, será resolvido o caso concreto, mas também será estabelecida a tese jurídica que vai vincular todos os órgãos do Poder Judiciário a respeito daquele tema específico, daquela questão de direito, ou de direito material ou processual, que se repete em vários processos. O procedimento dos recursos especial e extraordinário repetitivos, ele está delineado nos artigos 1036 a 1041 do Código de Processo Civil. Vamos começar analisando o artigo 1036 do Código de Processo Civil. Artigo 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal ou no do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. O presidente ou vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Parágrafo 2º. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Parágrafo 4º. A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Parágrafo 5º. O relator em Tribunal Superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. Parágrafo 6º. Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Verificamos então que os recursos especial e extraordinário repetitivos, eles pressupõem a existência de multiplicidade
de recursos da mesma natureza e que tratem de questão de direito afeta a uma discussão que se repete em todos os processos. A competência para selecionar quais recursos serão representativos da controvérsia será do presidente ou do vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que então encaminhará os recursos representativos da controvérsia para o STJ, se for se tratar de recurso especial, ou para o STF, se for recurso extraordinário. E vai determinar também o sobrestamento, a suspensão dos demais processos, dos demais recursos que tratam daquela mesma questão de direito. É importante destacar que essa seleção realizada pelos presidentes ou vice-presidentes dos tribunais regionais, federais ou tribunais de justiça não vinculam o relator no STJ ou no STF, que poderá escolher, poderá selecionar outros recursos que sejam representativos da controvérsia. Mas o importante é que esses recursos observem o requisito da admissibilidade, ou seja, devem ser recursos que passaram pelo crivo da admissibilidade e ainda devem trazer uma profunda discussão a respeito dessa matéria que se pretende ser decidida em sede de recurso repetitivo. O artigo 1036 e seus parágrafos traz a previsão no sentido de que, quando esse recurso especial ou extraordinário for intempestivo, é possível a parte que tem interesse no reconhecimento dessa intempestividade requerer que seja retirado a suspensão desse recurso. Esse pedido ele deve ser encaminhado ao relator do recurso e oferecida a oportunidade da parte contrária se manifestar em 5 dias. Então, reconhecida a possibilidade de analisar a intempestividade ou tempestividade do recurso, esse recurso, então, terá a suspensão levantada. Contra a decisão que indeferir esse pedido de levantamento da suspensão para análise da tempestividade, caberá o recurso do agravo interno. E vamos, então, agora falar e ler e conhecer o artigo 1037 do Código de Processo Civil. Artigo 1037. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do artigo 1036, proferirá decisão de afetação, na qual, primeiro, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Segundo, determinará a suspensão do processamento de todos os recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. E terceiro, poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Parágrafo 1º. Se após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, não se proceder à afetação, o relator no Tribunal Superior comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado para que seja revogada a decisão de suspensão referida no artigo 1036, parágrafo 1º. Parágrafo 8º. As partes poderão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso 2º do caput. Parágrafo 9º. Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Parágrafo 10. O requerimento a que se refere o parágrafo 9º será dirigido ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem, e ao relator no Tribunal Superior de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. Parágrafo 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o parágrafo 9º no prazo de 5 dias. Parágrafo 12. Reconhecida a distinção no caso dos incisos 1º, 2º e 4º do parágrafo 10,
o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo. Do inciso 3º do parágrafo 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou vice-presidente que houver determinado sobrestamento, para que o recurso especial ou recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo Tribunal Superior, na forma do artigo 1030, parágrafo único. Parágrafo 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo 9º caberá, primeiro, agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau, e segundo, agravo interno, se a decisão for de relator. No artigo 1037 encontramos alguns conceitos jurídicos importantes. O primeiro dele é o conceito de afetação. O que vem a ser a afetação? A afetação é quando o relator, no STJ ou no STF, ele identifica que aquele recurso ele traz várias informações, várias questões de direito que são relevantes e que se repetem. Como essa questão de direito ela se repete em vários recursos, ele faz a afetação, ou seja, ele traz esse recurso representativo da controvérsia para o julgamento do STJ ou do STF, conforme seja recurso especial ou extraordinário, e assim vai selecionando ali, naquela matéria que é representativa da controvérsia, ele vai colocando ela para julgamento como forma de fixar um precedente e determina ainda a suspensão dos demais processos, dos demais recursos ou processos que tratem daquela mesma matéria. E o que é desafetação? Desafetação é quando o relator ele reconhece que aquela matéria ela não merece ser tratada como matéria a gerar a fixação de um precedente. Ele analisando melhor o recurso, ele vê que aquela questão não é tão controvertida assim e que não merece ser fixado um precedente. Se ocorrer a desafetação, o processo, então, ele vai ter cessado o sobrestamento e também vai cessar a suspensão que foi determinada para todos os tribunais do país. E os processos poderão seguir normalmente, porque aquela matéria que inicialmente pensou-se controvertida e como de relevante para a fixação de um precedente, ela se verificou que não é necessária a fixação de um precedente a respeito daquela matéria. Havendo a decisão de afetação, a consequência disso é a suspensão dos processos ou dos recursos que estejam em tramitação nos vários tribunais do país e também no primeiro grau de jurisdição. Agora, há a possibilidade da parte ela questionar essa afetação. Então, como vai acontecer? Vindo a decisão do STJ ou do STF de que os processos, né, ou recursos que tratam daquela matéria ficam sobrestados, o juiz, no primeiro grau, ou o relator nos tribunais, o relator dos recursos nos tribunais, ele vai determinar a suspensão desses processos. É possível que a parte ela entenda que esse processo ele não se enquadra naquela matéria. Então, vai haver aquilo que se chama, que nós vimos no vídeo passado, que é o distinguishing, que é a possibilidade de distinção daquele processo em relação ao processo que vai gerar o precedente. A distinção entre a matéria tratada no processo que teve a suspensão determinada pelo juiz de primeiro grau ou pelo relator em relação aos processos que realmente tratam daquela matéria. Então, a parte poderá requerer, em primeiro grau de jurisdição, se a decisão do juiz de primeiro grau for de suspender o processo, porque ele traria aquela mesma matéria que foi determinada a suspensão no Tribunal Superior, ou então, no segundo grau de jurisdição, quando a decisão for do relator do recurso. E o que vai acontecer? Se o juiz ou o relator ele reconhecer esse pedido de distinção e entender que realmente naquele processo a matéria tratada não é a mesma de que se refere a matéria afetada, o processo vai ter seu normal segmento. No primeiro grau, ele vai seguir na fase onde estava. No segundo grau, o relator vai dar seguimento ao julgamento do recurso que ele sobrestou por conta de entender que haveria a suspensão em razão da afetação. Um detalhe especial é que se o processo tiver sido sobrestado após a apresentação do recurso especial ou extraordinário,
O relator do processo, que reconheceu a distinção, vai comunicar ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal para que o recurso especial ou extraordinário tenha seguimento e, portanto, seja remetido às cortes superiores para julgamento. Esta decisão que resolve o pedido de extinção, ela é recorrível? Sim. Se a decisão sobre o pedido de extinção for do juiz de primeiro grau, ela será recorrível por meio de agravo de instrumento. Se a decisão for do relator, ela será recorrível por meio de agravo interno. Agora vamos conhecer o artigo 1038 do Código de Processo Civil. Artigo 1038. O relator poderá, primeiro, solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Segundo, fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e reconhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. E terceiro, requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se. Parágrafo 1º. No caso do inciso 3º, os prazos respectivos são de 15 dias e os atos serão praticados sempre que possível por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 3º. O conteúdo do acordo abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. Durante a tramitação do recurso extraordinário ou especial representativo da controvérsia, o relator ele poderá admitir a intervenção do amicus curiae, que é o amigo da corte, aquele que vai ali trazer informações, trazer ponderações a respeito daquele tema que foi selecionado para fins de dirimir a controvérsia. Poderá ainda realizar audiências públicas, poderá ouvir depoimentos de pessoas que tenham conhecimento relevante sobre a matéria e também ele ouvirá o Ministério Público no prazo de 15 dias. Vamos agora analisar conjuntamente os artigos 1039, 1040 e 1041 do Código de Processo Civil. Artigo 1039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Artigo 1040. Publicado o acórdão paradigma, primeiro, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. E segundo, o órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Terceiro, os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Quarto, se os recursos versarem sobre a questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Parágrafo 1º. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Parágrafo 2º. Se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. Parágrafo 3º. A desistência apresentada nos termos do parágrafo 1º independe de consentimento do réu,
ainda que apresentada a contestação. Artigo 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo Tribunal Superior, na forma do artigo 1036, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Realizado o juízo de retratação com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do inciso 2º do caput do artigo 1040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior para julgamento das demais questões. Então, o que acontece? Depois que for julgado o recurso afetado como caso repetitivo, esse julgamento, então, vai implicar no quê? No tribunal, ou seja, no STJ ou no STF, vão ser analisados os demais recursos que estavam lá sobrestados. E, então, vai ser verificado se o recurso a respeito da decisão do tribunal de origem, se aquela decisão já estava em conformidade com o que foi decidido no recurso afetado. Se estiver em conformidade, ou seja, se a decisão recorrida do tribunal de origem ela está em consonância com o que foi decidido no representativo da controvérsia, esses recursos vão ser inadmitidos. Não serão conhecidos esses recursos especial ou extraordinário que estavam sobrestados. Se o recurso ele estava lá ainda no tribunal de origem, não tinha sido remetido ao STJ ou ao STF, então o presidente ou o vice-presidente do tribunal vai verificar se a decisão do tribunal está em consonância com o que foi decidido pelo Tribunal Superior no representativo da controvérsia. E da mesma forma, se o que foi decidido no Tribunal Superior, no Tribunal de origem, está em consonância com o que foi decidido pelo Tribunal Superior, esses recursos especial e extraordinário não terão seguimento, eles não subirão ao STJ e ao STF. Por outro lado, se lá no Tribunal de origem se verificou que a decisão recorrida ela não está em conformidade com o que foi decidido pelo STJ ou STF, esse recurso volta para o órgão fracionário, volta para a Câmara, para a turma, a depender da denominação de cada tribunal. Então, vão de novo reexaminar aquele processo de acordo com um novo precedente fixado pelo STF ou STJ e vão rejulgar aquele caso. E, além disso, vão analisar outras matérias inerentes àquele caso que precisam ser alteradas caso seja alterada a decisão do órgão fracionário. Ocorrendo isso, não haverá necessidade de recurso especial ou extraordinário se o órgão fracionário readequar aquele julgamento anterior. Se for mantido o julgamento anterior, o recurso extraordinário ou o recurso especial serão remetidos para julgamento no STJ ou no STF, respectivamente. Um ponto muito importante. E o que acontece com os processos, então, que retomam sua marcha processual? E se a parte percebe que o que ela está pedindo está contrariando o precedente, ou seja, a sua ação vai ser julgada improcedente de qualquer forma, porque a decisão do precedente ela vincula. Então, portanto, o juiz de primeiro grau ele vai julgar conforme o precedente. Poderia a parte, então, desistir do seu processo? Sim, ela pode desistir do seu processo e independente de anuência do réu. O que vai acontecer vai ser a questão do pagamento ou não da sucumbência. Portanto, a parte pode desistir do seu processo ou do seu recurso quando o que ela está pleiteando contraria o que foi fixado como precedente. E, se ele desiste, se a parte desiste antes ali da citação, antes da contestação, melhor dizendo, ele não vai ser condenado em sucumbência, ele não vai ser condenado em honorários nem em custas judiciais. Agora, se a parte já contestou a ação, poderá haver a condenação em custas e honorários. Porém,
a desistência do processo, ela não precisa de anuência do réu, e ainda que o réu já tenha contestado a ação, o que diferencia a previsão do artigo 485, que diz que, quando houve a contestação, a parte ré tem que ser intimada e anuir com o pedido de desistência. Portanto, a ação no primeiro grau ou o recurso no segundo grau que contrariar, né, que estiver contrário ao que foi fixado na tese, a parte pode pedir desistência do processo ou do recurso sem anuência da parte contrária. E se não houve ainda a citação, ela então vai ter a desistência reconhecida e não poderá ser condenada ao pagamento de custas nem de honorários processuais. Então, esse era o conteúdo que nós tínhamos aqui para tratar dos recursos especial e extraordinários repetitivos. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui sua pergunta nos comentários. Eu terei um imenso prazer em responder. E continue seguindo nossas pílulas jurídicas. Ainda vamos tratar, na nossa próxima pílula jurídica, sobre o incidente de assunção de competência, que também é um instrumento para a fixação de precedente. Agradeço muito sua atenção. Peço que curta, comente e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento jurídico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.